Olá, boa tarde. Hoje é dia 26 de outubro de 2018, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Mais uma vez estúdio novo, diferente, né? Mais uma configuração diferente para você. Vai ser assim ao longo das próximas semanas. Esse estúdio está muito bacana, com muitas possibilidades. Hoje converso com o Rodrigo Costa Medeiros, do Desmistificando FI, pela segunda vez aqui, né Rodrigo? Vamos, como sempre, falar de análise. O Rodrigo, um analista de mão cheia, que eu sempre gosto de falar e recomendar, leio semanalmente. E hoje a gente fala de um assunto bem interessante e bem polêmico até. Monoativo ou multiativo? O Rodrigo fez, para quem é assinante, acompanhou nas últimas semanas uma série de estudos sobre os fundos monoativos e a situação que eles vêm chegando, né, com alguns com boa manutenção, outros nem tanto. É disso que a gente vai falar e comparar com os multiativos, se há bastante diferença, se vale a pena um, se vale a pena o outro. Daqui a pouco, conversa com muito conteúdo aqui com o Rodrigo. Deixa eu falar dos fatos relevantes e dos destaques. Fatos relevantes foram poucos. XPMOLs, XPML11, que é administrado pelo BTG Pactual e cujo gestor é a XP, anunciou uma redução temporária da taxa de administração em 0,2 pontos percentuais, 0,20 pontos percentuais. Então ela começa a valer em novembro e vai até outubro essa diminuição da taxa de administração. O que ficou claro no fato relevante é que o que se está diminuindo mesmo é a parte da gestora. Como a administradora recebe a taxa e repassa para a gestora, esse 0,2 seria a parte da gestão. Bom, no dia 22 de outubro, todos os fundos da CSHG divulgaram um fato relevante, dando conta da troca do diretor responsável da área de fundos imobiliários. Então, o Bruno Laskovski deixou de ser o diretor responsável por essa área no CSHG e quem assumiu foi o Augusto Martins. Então, quero dizer aqui o sucesso para os dois. Dizer para o Augusto que você já está demorando para vir aqui. Augusto está mais do que convidado, espero recebê-lo em breve. E para o Bruno, meu muito obrigado pelas vezes que veio e dizer que também estou te esperando aqui. Você tem muito conteúdo para trazer sobre o mercado imobiliário e vai ser sempre bem-vindo no programa Fundos Imobiliários. Sucesso aos dois nas suas novas jornadas aí. Destaques da semana, você deve lembrar, mais ou menos um ano, eu comentei o dia que o Baroni esteve aqui. Eu comentei sobre a página Fala FI do Facebook. Falou, tem uns 300 mil curtidas, eu queria ver essa página com 1000 curtidas e tal. E não é que essa semana o Frank Peixoto divulga que faz 2 anos que a página está no ar, e olha os números aí, 2.100 curtidas no Facebook, YouTube com 1.400, Telegram, Instagram. Esse cara tem uma habilidade com tecnologia e redes sociais sensacional. Então, parabéns ao Frank, e ao dar parabéns ao Frank, esses números eles não acontecem à toa, né? Muita gente se envolveu. O próprio Rodrigo é um contribuidor, né? Sim. Rodrigo, Danilo Bastos, o Marcelo Rabinovich, eu não vou falar todo mundo porque certamente eu vou esquecer e vai ser uma injustiça, mas muita gente que se envolveu em ajudar essa comunidade e eu fico muito feliz de vê-la crescendo. Lembrar também tem uma página no Facebook que tem um grupo, né? Grupo de fundos imobiliários. Sim. E eu vi essa semana, o Leandro Massotti, se não me engano, que é mantenedor, eu vi essa semana com 17 mil curtidas. Essas notícias são excelentes da gente ver como as comunidades estão se formando em volta do fundo imobiliário, né? Outro destaque que eu sempre gosto de trazer, o boletim do mercado imobiliário da B3. Então, agora mês fechado de setembro, né? Olha lá, o patrimônio dos fundos imobiliários no total chegou a praticamente 80 bilhões de reais, isso considerando todos, né? Os 386 fundos que são registrados na CVM. Então, 386 na CVM, 160 já listados na B3. Olha lá, 80 bilhões de patrimônio. Quando a gente olha só para os listados, o valor de mercado deles de 42,6 bi e patrimônio líquido de 46,2. Então, valor de mercado ainda um pouco abaixo do valor patrimonial. E esse é o dado que eu tenho adorado falar todo mês aqui, mais um crescimento no número de investidores, mais 5.146 de um mês para cá.
170 mil de um ano para cá. 178 mil cotistas de fundo imobiliário. Muito por um lado, pouco por outro, mas a gente tem que sempre comemorar esse crescimento, principalmente porque aquele momento maior de euforia, de alta de fundo imobiliário já passou. E mesmo na queda depois de maio, consistentemente vem crescendo o número de investidores. O que me faz pensar que são investidores conscientes, né, que sabem o que estão fazendo aqui. Mais um destaque, eu comecei semana passada a falar dos fundos imobiliários pelo mundo. Semana passada eu falei da Espanha. Vamos trocar de continente essa semana? Ó. África do Sul, continente africano. Os REITs lá foram criados em 2013. Tem uma ressalva que está bem clara nesse relatório, que já existiam estruturas parecidas antes. Em 2013 essas estruturas então também foram transformadas em REITs. Porque é tão pouco tempo para um mercado tão grande, né? Olha, 21,3 bi de euros. Um mercado maior do que o nosso se pensar nos listados em bolsa. 31 fundos listados na Bolsa da África do Sul, sendo que 9 deles fazem parte dos... esse é um índice, como se fosse o IFIX, esse é um índice de fundos imobiliários mundiais aí. Então tem na tela 5 dos principais. Semana passada muita gente me mandou recado dizendo que gostou muito dessa ideia de falar dos fundos pelo mundo e também que a letra estava pequena. Então tá aí, aumentei o tamanho dessa semana, espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Se não conseguir também me manda um recado, eu mando o link do relatório completo para você. Muito bem, antes da entrevista, hora de dar os meus recados agora. Guia de investimentos em fundos imobiliários, acesse esse site, baixe gratuitamente esse e-book que eu escrevi sobre fundos imobiliários, pensando no leigo, naquele iniciante, é uma linguagem bem didática para todo mundo compreender o que é fundo imobiliário. E conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, você que é um desses 5 mil novos investidores, invista com consciência, faça o curso online que a gente gravou aqui, são 9 horas quase de conteúdo, você comprando tem 12 meses de acesso, vai aprender desde a parte jurídica até a parte prática, como montar, gerir a sua carteira e até a parte do leão, como fazer todo o controle de imposto de renda, inclusive a declaração. Muito bom. Por fim, mantenha contato comigo, me encontre lá na minha página do Facebook, manda um recado, fala se gostou de saber dos fundos imobiliários da África do Sul, manda uma sugestão, uma crítica e comenta a participação do Rodrigo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Chegou a hora de bater um papo com ele aqui. Agora sim no ar. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Arthur. Obrigado por mais essa vinda aqui, viu? Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer vir aqui no seu programa conversar aí com o nosso público de investidores de fundos imobiliários. A gente conversa quase que semanalmente, porque eu leio seus relatórios todo domingo de manhã. Muita gente da minha idade deve se lembrar do hábito dos pais, né, de ler aqui em São Paulo o Estadão, ou a Folha e tal. Domingo de manhã era dia de ler o Estadão na minha casa, né? Meu pai com aquele jornal gigantesco. Minha filha me vê com o celular na mão, lendo o Rodrigo, o relatório do Desmistificando FI. E a minha rotina matinal do domingo é ler o seu relatório. Fico muito feliz, Arthur, de escutar isso aí. Você é um ícone aí para nós dos fundos imobiliários. E saber que o meu relatório auxilia tanto o investidor experiente quanto você, quanto os iniciantes, para mim é fantástico. Com certeza. Muita gente deve ter essa rotina aos domingos de manhã. Porque o que eu sempre falo, a visão do analista, eu posso até ler e discordar de um ponto, mas você me despertou para um ponto que eu não tinha enxergado. E acho até que muita gente ainda não entendeu a função do analista. Ele recomendou tal fundo ou tal ativo, tem os analistas de ações, e aquilo caiu. Ora, o analista ele não é vidente e o analista não é o gestor daquela empresa, daquele fundo imobiliário. Então a gente tem que aproveitar a visão, o olhar crítico do analista, né? Agora o resultado de uma semana para outra, de um mês para outro, é menos importante do que a inteligência por trás daquele comentário. Né? Exatamente, e principalmente no fundo imobiliário, né, Arthur? Como você falou, o número de investidores tem crescido muito, cresceu muito durante esse ano todo. E você citou ainda que espera que esses investidores que estão entrando sejam investidores conscientes, né? Sim. Mas para você ser consciente, você precisa se informar e você precisa ter uma visão de que as coisas não acontecem da noite para o dia, na semana seguinte. A visão, às vezes, do analista, principalmente a minha visão, é sempre uma visão de perenidade, uma visão de sustentabilidade de fundo. E isso nem sempre é o que acontece na semana seguinte ou no mês seguinte, né? A nossa visão é ter uma visão de longo prazo para um fundo imobiliário. Então, às vezes, tem algum investidor que você indica um fundo e ele cai R$1, né, de R$100, e ele diz, poxa, mas caiu. Mas não é assim que funciona a renda variável, né? E a nossa missão também é essa, é instruir esses investidores que não estão acostumados
com a renda variável, Sim. saber lidar com essa oscilação que é natural do mercado, né? Uma coisa bacana que você faz é a sua carteira recomendada, que ela muda com uma certa constância. Você fala, bom, mas então é para ficar girando carteira? Não é, né? Não Explica o motivo da sua carteira recomendada, que eu acho fantástico. Ela não é... Eu resisti muito tempo à carteira recomendada para que ela não tivesse essa visão de que fundo imobiliário é algo para girar. Então, eu tive a solução, porque ela foi muito pedida, de gerar uma carteira recomendada, em que, na verdade, seria uma carteira para um novo investidor que quisesse investir R$100 mil naquele dia, todos os meses. E nessa carteira, eu incluo tantos fundos imobiliários que eu vejo que são bastante perenes, que têm bastante sustentabilidade, que eu chamo quase que fundos como âncora, que se você ver, eles vão se sucedendo todos os meses na carteira, e pego alguns fundos que eu acho que pode ter algum ganho patrimonial dentro dessa carteira. Porque na minha visão, tá, e cada analista vai ter a sua visão, na minha visão o fundo imobiliário tem como grande vantagem o fluxo de caixa. Ele não é um investimento, como muitas vezes eu faço investimento em ações, em que eu busco, às vezes, uma grande valorização de um tempo para o outro, porque eu estou vendo uma desassociação do valor para os fundamentos. Nos fundos imobiliários não tem tanto isso. Diria que boa parte dos fundos imobiliários, 80%, eles têm oscilações muito semelhantes, né, por questões que envolvem mais a economia do que o próprio fundo imobiliário. Verdade. Então, eu achar um fundo imobiliário que vai se descolar dos demais é muito pouco provável. Então, o que eu vejo? Dentro daquele mês, quais fundos que eu entendo que se encaixam nessa visão, e normalmente eu ponho 1 ou 2 fundos imobiliários desses que eu vejo que algum fato extraordinário possa acontecer e vai se valorizar essa cota. Ou até o contrário, olha, é um ponto de atenção talvez para você vender ou diminuir a sua posição de um determinado fundo por causa de um contrato que vai vencer, uma vacância que vai aumentar, coisa assim. Exatamente. Um dos exemplos foi o XPMAL que você citou aí, quando ele estava subvalorizado na minha visão de analista. Eu via como um bom negócio que estava sendo feito, os cotistas não viam como tal e eu entendi que tinha como dar uma valorização. E aconteceu realmente o que aconteceu. Né? Mas, como você falou, o analista não tem uma bola de cristal, né? Quem dera se ele tivesse. E nem pilota o fundo. Nem pilota o fundo, exatamente. De uns tempos para cá, você resolveu dar um olhar crítico para os monoativos. Explica por quê e, antes da gente falar de um fundo A ou B, de uma maneira geral, o que você concluiu olhando para isso? Na verdade, em agosto, eu comecei uma série, né, que você comentou, de análises de alguns fundos. Porque como o relatório semanal ele tem como objetivo final auxiliar o investidor no dia a dia, porque o investimento em fundo imobiliário, na minha visão, ele tem que ser simplista. Para ser simplista, eu tenho que ter uma forma simplista de acompanhar. Então, o meu relatório ele vem nesse sentido, acompanhando os fatos relevantes, relatórios e tudo mais que aconteceram na semana. E às vezes fica um pouco de lado a análise crítica do fundo específico, porque não está tendo algum fato relevante ou relatório que seja importante para ser comentado. Ocorre que teve uma queda muito grande de um fundo monoativo, monoinquilino, né, o Torre Almirante Barroso, e aquilo eu vi em fóruns de comentários muito investidor desesperado, porque não sabiam o que era aquele fundo, o que tinha naquele fundo. Então eu fiz essa série especial desde agosto, foram analisados vários fundos nesse período, e ainda vou continuar com mais algumas análises para mostrar um pouco para o investidor o que são esses monoativos e esses monoinquilinos. Porque eu tenho algumas preocupações com os fundos imobiliários quando eu faço análise de sustentabilidade, que são os monoinquilinos. Né? Porque quando eu tenho um imóvel em que eu tenho um único inquilino, esse inquilino ele tem um poder de barganha contra mim muito grande. Então ele tem um poder de barganha ou para reduzir muito o aluguel, ou então, se ele decidir sair, ele pode me causar um prejuízo muito grande. E nós vimos isso no mercado e eu observei que muitos investidores não estavam atentos a esse risco. Mas esses fundos não devem estar numa carteira? Não, não é isso que eu digo. O que eu digo é que você tem que ter um ponto de atenção. Ele não pode ser, como eu cheguei a ler em fóruns, de pessoas que tinham 40%, 50% num fundo desse. Isso é um risco que alguém toma porque não está conhecendo exatamente o risco daquele fundo. Ele se sente atraído porque outros investidores já viram aquele risco e fazem com que o preço dele proporcione um yield bom. E aí você acaba tendo algumas armadilhas. Valor patrimonial comparado com o valor de mercado, valor do metro quadrado, que acaba atraindo o investidor que não está acostumado a ter um olhar crítico completo sobre o fundo e ele se posiciona demais. E aí você tem esse prejuízo. Né? E aí entra tanto os monoinquilinos quanto os monoativos. Evidentemente, quando eu tenho um monoativo com multi-inquilino, esse risco ele não é tão grande. Né? Aí nós temos
eu tenho tecido algumas, não diria que críticas, mas assim, reflexões, tenho tecido algumas reflexões sobre esses monoativos, na questão de sustentabilidade de longo prazo deles. Acho que tem se discutido muito, Arthur, sobre a ideia de o seguinte: se eu montar uma carteira com 10 monoativos, é igual eu ter um multiativo com 10 imóveis? E eu vejo muita gente dizendo que é igual. E, ok, há uma semelhança, mas eu não vejo assim como tão igual. Você tem, na ponta do monoativo, eu tenho uma preocupação com o gestor, da viabilidade para o gestor desse monoativo, porque ele recebe uma remuneração relativamente pequena, porque ele tem só um patrimônio pequeno, mas ele tem que manter pessoas de qualidade cuidando daquele ativo. E nós sabemos que pessoas de qualidade custam caro. Exato. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que pagar barato. Se eu tiver que pagar barato, eu não vou ter essas pessoas de qualidade. Esse é um dos poréns. E aí o nosso amigo Rodrigo lá do Clube FI, ele sempre destaca, e com muita razão, né? Um abraço aí pro Rodrigo. Que aliás você tem feito conteúdo lá também, né? Tenho feito, tô com um programa bem legal lá agora também, mensal, tá bem bacana a nossa parceria. Já que vai ao ar pelo canal do YouTube do Clube FI. Esse que eu tenho, ele na verdade é só para os assinantes do Clube FI, sim. é uma vez por semana na última quarta-feira do mês. E ele sempre destaca o seguinte: tá, mas e o TB Office, que custa quase R$1 bilhão? Perfeito, o TB Office é um que o fundo em si, ele do ponto de vista do gestor, ele gera receita suficiente para eu manter bons profissionais lá. Né? Mas eu tenho outros poréns a ser analisado. Eu não tenho, por exemplo, emissões novas. Sim. Se eu não tenho emissões novas, a gestora se remunera, mas os outros players do mercado não se remuneram. Se os outros players do mercado não se remunerarem, agentes autônomos ou outros distribuidores, escritórios de advocacia, todo o mercado que se remunera em cima disso, esse mercado não cresce. Sim. Se o mercado não cresce, eu fico cada vez com o mercado menor e nós nunca vamos ter um mercado como nós temos nos Estados Unidos. A liquidez vai proporcionalmente caindo desses fundos monoativos e eu ia te perguntar sobre o TB Office, porque com exceção dele, que foi um prédio entregue em 2012, 2013, Exato. Eu imagino que todos os outros monoativos sejam os ativos mais antigos que estão dentro de fundos imobiliários. Faz sentido essa... Os monoativos são mais antigos? Você tem o Deone, você tem o Terra, que são mais recentes, mas nenhum deles tem a proporção que eu tenho no TB Office. Né? Imóveis maiores realmente são mais antigos. O Torre Norte, que fica do lado do TB Office, que é um prédio inteiro também, já é bem mais antigo. Edifício Ouro-Invest. Ouro-Invest também. O próprio que você falou do Torre Almirante, são Exato, prédios mais antigos. O início da indústria, em que praticamente todos eles eram monoativos. Né? Exatamente. E foi necessário. Né? Sim. Eu acho que essa visão foi necessária, e é por isso que eu fiz esse relatório. Porque você tem monos ativos com monoinquilino, monoativo com multi-inquilino, e cada um tem seu risco específico. Alguns têm riscos bastante consideráveis, que você tem que levar em consideração. Outros não têm um risco tão considerável, que até vale a pena você ter na carteira, que é o que eu falo no relatório, mas evidentemente com um controle de exposição adequado. Sim. Né? E a questão do multiativo, que muita gente diz, mas aí se eu tenho vários monoativos, Rodrigo, eu tenho igual um multiativo. Porque qual que é o risco do monoativo? Saiu o inquilino, zero a minha receita. Né? Não é bem assim, na minha visão, sabe, Arthur? Por quê? Por quê? Se eu tenho 10 monoativos, tá? E todos eles performam igual, tem um valor de cota muito semelhante, e de uma hora para outra, um desses monoativos, por exemplo, perde um grande inquilino e tem uma queda muito grande no rendimento. Tá? Eu vou ter uma desvalorização da cota, natural do mercado, e os outros vão manter. Se eu tivesse um multiativo, de repente a situação fosse um pouco diferente, mas no caso do monoativo. Uma das coisas que nós defendemos muito, você defende, você fala bastante, quando você põe os pontos positivos de vantagem do fundo imobiliário, qual é? Eu poder vender pequenas frações. Então eu tive uma emergência, por exemplo, e eu posso vender algumas frações dos meus fundos imobiliários e me capitalizar. Diferente de que se eu for investidor de imóvel, eu não consigo vender uma sala comercial, um pedacinho dela. Exato. Certo? Se eu passo por essa situação de vários monoativos e um deles deu problema e eu preciso vender eles, a pergunta que eu faço para o cotista é: você vai vender o que diminuiu o rendimento e desvalorizou a cota, e aí você vai ter perda patrimonial, porque você vendeu no pior momento do fundo, e vai perder a melhora do valor no futuro, ou você vai vender o fundo bom que está performando bem e diminuir o seu rendimento? É uma decisão um pouco difícil de ser tomada. Ou você vai vender um pouquinho de todos eles, já que agora nós temos quase todas as corretoras com corretagem zero. Sim. Se eu estou num multiativo,
eu tenho uma situação como essa, às vezes o impacto na cota não é tão relevante e eu posso vender uma situação como essa sem ter tanto prejuízo, sem diminuir tanto o meu rendimento. É claro que são visões, né? Muitos investidores continuam achando que o monoativo é bom, porque o monoativo eu consigo conhecer o ativo especificamente, eu consigo entender melhor o que é, mas na minha visão a evolução é o multiativo. Porque o monoativo até então, quando eu tinha um monoativo, eu estava muito vinculado ao imóvel, eu esqueci um pouco da gestora, né? A partir do momento que eu tenho mais multiativos, eu tenho mais foco na gestora. A gestora tem que ser de mais qualidade, a gestora precisa ser mais atenta ao giro dos imóveis, que eu também preciso fazer. Sim. Porque se eu tenho um monoativo, tá, e eu tenho um imóvel com 40, 50 anos, 80 anos, como é o caso do Almirante Barroso, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho muita saída. E a manutenção é importantíssima aí. Né? E se ela não foi programada, e isso é a mão do gestor também não tudo. Se a manutenção não for programada, o imóvel começa a perder valor. Exato. E aí, uma outra questão que eu vejo desses monoativos, dos pequenos principalmente, eles são pouco pulverizados na sua base de cotistas. Muitas vezes o cotista emperra, já aconteceu isso, do cotista emperrar a manutenção do imóvel, que é jogar contra o patrimônio. Exato. Ou pensar, eu vou tirar toda a renda possível agora, mas sabendo que quanto mais renda ele tirasse agora, se ele não abre mão de um pouco de rendimento agora, ele vai prejudicar a perenidade do imóvel. Exatamente. Né? E nos fundos maiores, os multiativos tendem a ser maiores em patrimônio e em cotistas, você tem uma base mais pulverizada e o gestor costuma ter um pouco mais de mão ali, né, para pilotar o fundo. Né? E eu tenho uma gestão mais ativa e mais profissional também na minha visão, Arthur. Porque quando eu compro um fundo imobiliário e não um imóvel, eu quero isso. Diversificação, gestão. Exatamente, e gestão profissional. Então, por exemplo, o exemplo que você falou, né, o BBFI, o BB Progressivo 1, foi um desses fundos que convocou uma assembleia em 2012, se eu não me engano, 2013, para fazer um retrofit num dos imóveis de Brasília a pedido do Banco do Brasil, que era o único inquilino do fundo. E foi chamado os cotistas para que decidisse sobre aquilo. E o cotista disse exatamente o que você falou. Não, eu não quero diminuir minha renda. Né? Eu não vou fazer a reforma. Você entendeu? Como eu tinha um fundo muito pequeno, possivelmente a gestora não tinha tanto ativismo e não levou, vamos dizer, algo mais pronto para o cotista. Porque eu sempre digo isso, eu digo isso até para os gestores. Né? O cotista precisa, às vezes, ser direcionado porque é bom para ele para o futuro, porque ele não é o profissional do mercado. Perfeito. Ele não é o profissional imobiliário. Só que ele que acaba tendo a palavra final por meio do seu voto em assembleia. Exatamente. Né? Só que se eu não explicar para ele adequadamente os riscos envolvidos, ele pode tomar uma decisão errada. Né? Isso funciona igual num prédio. O síndico convoca os moradores. Se o síndico não conseguir, pelo menos, demonstrar ou conduzir de uma certa forma uma assembleia, os moradores podem tomar uma decisão errada e ter um prejuízo no futuro. Esse fundo foi o caso. Passados 3 anos da reprovação do retrofit, o Banco do Brasil saiu do imóvel, o imóvel está vago até hoje. Né? O imóvel precisa de retrofit e não tem locatário. Ou seja, o fundo passou a ter um problema dentro. Se ele às vezes fosse um multiativo, eu poderia tirar a receita de algum outro imóvel e fazer esse retrofit. E fazer o giro também, porque hoje nós vemos assim, um monoativo. Né? Eu tenho bons monoativos. Né? FVBI, Terra, The One, eu tenho excelentes monoativos. Só que daqui 40 anos, daqui 50 anos. Semana passada você teve com o Rony aqui, o Rony tem uma passagem no livro dele, que ele cita alguns autores, que citam sobre o investimento imobiliário e a questão do imóvel que ele começa a ficar estressado depois de 40, 50 anos. Um bom gestor se antecipa esse estresse e gira essa carteira. Mas e se eu sou um monoativo, eu faço o quê? Nada. Não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nova emissão, porque se eu for fazer nova emissão é para comprar mais coisa dentro do prédio. E é muito difícil eu conseguir fazer isso. Não posso para fazer outros prédios. Às vezes eu não consigo me juntar com outros fundos porque os cotistas não aceitam. Eu não consigo girar a carteira porque não leva isso. E eu tenho um outro porém. O monoativo nos possibilita, o que nós chamamos no mercado, takeover. Né? E nós já vimos isso. Sim. Já aconteceu algumas vezes. Aconteceu até com o HGBS, que é um multiativo de R$1 bilhão. Exatamente. Imagina com um pequeno fundo monoativo. Né? Exatamente. Então, num pequeno fundo, quando eu tenho estresse de mercado de renda variável, porque eu acho que isso é importante, tu sempre destaca muito isso, Arthur. Fundo de investimento imobiliário não é renda fixa, é renda variável. Perfeito.
Então eu tenho o preço de mercado, eu tenho o risco de mercado. Eu vou ter momentos que vai oscilar. Isso não quer dizer que aquilo condiz com o valor real daquele ativo, mas é a situação de mercado. Se eu tenho um fundo muito pequeno e proprietário de um único imóvel, aquele imóvel ele pode interessar uma empresa e ele pode ir atrás de fazer um takeover, assim, né? Então nós já vimos isso. Então assim, eu tenho esses poréns no monoativos, eles vão continuar existindo, evidentemente, mas eu acho que a indústria não vai mais criar novos monoativos, né? Eu acho que daqui em diante nós só vamos ver multiativos e nós vamos ter que cada vez mais, como analistas, analisar muito bem as gestoras. Né? Conhecer as gestoras, ver o trabalho que eles fazem. Nós temos boas gestoras fazendo trabalhos impressionantes, né, nessa área e vamos ter que continuar avaliando isso, né? Seria uma maturidade, chegar ao ponto de um fundo ser tão grande e ter tantos ativos que, bom, se eu acho que o gestor tem uma boa mão, faz a gestão adequada, eu não preciso mais ficar olhando se o imóvel A, B ou C né, a qualidade da carteira isoladamente. Até porque a carteira seria grande demais. Como acontece nos fundos americanos, não dá nem para ver direito a carteira toda, que é de milhares, às vezes, de imóveis dentro de um único fundo. Né? Exato. O Baroni até brincou esse tempo atrás comigo, ele disse assim, tu não vai mais ter o que fazer quando vir com essa ideia de multiativo, porque tu não vai mais conseguir analisar os imóveis. Mas hoje eu fui lá na Rio Bravo e a Anitta disse que eu vou ter sim o que fazer, então eu tô tranquilo que ela disse que eu vou continuar tendo que analisar os imóveis, porque continua sendo a base de tudo. Claro. Né? Então eu acho que assim, a ideia do multiativo é realmente, eu penso como proteção. Evidentemente que é como você falou, é a maturidade do mercado. Nós vimos de alguns anos para cá, cada vez mais vendo mais atratividade dos fundos imobiliários para todos os players. Porque eu sempre disse que até 5, 6, 7 anos atrás, nós tínhamos na verdade gestores de recursos financeiros que foram para os fundos imobiliários. E quando você vai para um negócio novo, você tem os seus viés, os seus tropeços e para conseguir entender. E nós começamos dali, começou-se a pensar aquelas gestoras que não, eu vou ser uma gestora de fundo imobiliário. Começaram a surgir novas gestoras com esse viés de fundo imobiliário e isso agora em diante nós vamos passar por uma maturidade muito maior e buscando até experiências, como essa que você está trazendo agora de outros países, buscando experiências de sucesso de outros países. Semana passada eu fiz uma conversa, uma entrevista com uma empresa de investimentos de Portugal. Foi muito bacana porque foi um contato interessante com outro país. E quando eu disse para ele que nós tínhamos monoativos, ele parou tudo e pediu para que eu explicasse melhor aquilo. Porque na concepção dele, um fundo só faz sentido se for para ter mais imóveis. Porque se for para ter monoativo, ele disse que não fazia sentido para eles. Né? Que interessante. Para você ver as ideias que se tem. Bom, eles têm uma saída para os monoativos no futuro? Você acha que eles vão acabar sendo incorporados, que eles vão acabar sendo liquidados? O que você vê de futuro para a indústria dos monoativos? Os monoativos, no momento eu não consigo ter assim, uma visão de longo prazo do que vai ser possível, porque os cotistas não querem. A Rio Bravo já tentou unir fundos monoativos deles, né, e não teve muito sucesso. Eu gostaria muito de ver eles tentarem de novo e conseguirem. Incorporaram nos fundos multi, né? Exatamente. Pegar o The One, pegar alguns outros fundos que são monos, ou que são monoinquilinos, como o SAAG ou o Mercantil, e tentar incorporar em multiativo. Mas o cotista, neste momento, ele é muito resistente. Então, no curto prazo, os monoativos vão ficar do jeito que está e vão seguir. Alguns investidores vão querer ou não vão querer. E o mercado vai continuar evoluindo via multiativo. Então, ficar onde está pode não parecer, mas significa andar para trás. Porque o resto do mercado está andando para frente. Perfeito. Os grandes estão ficando cada vez maiores. Perfeito. A liquidez vai para os grandes. Né? O mercado cresce em número de fundos e investidores e tal, mas cada vez mais eles estão negociando os grandes fundos. Exato. E os pequenos vão ficando proporcionalmente ainda menores. Né? Então, além da dificuldade do ativo, a gente passa a ter uma dificuldade de mercado, que é baixa liquidez. Exato. Mas também tem um outro lado, porque nós temos o monoativo, mas o multi-inquilino é o que me preocupa mais. Tá? E esse sim, eu só vejo uma saída para o mercado. O monoinquilino. O monoinquilino ele me preocupa muito mais. Nós temos alguns fundos de boa qualidade, monoinquilino, com bons ativos, mas que o aluguel está caro por causa do mercado. Né? Então é isso que eu até analiso bem nos meus relatórios. Para esses não tem outra saída, Arthur. Vai ter que ter ou emissão ou junção com outros fundos. Sim.
Tá? Então nós temos ali o fundo de agências do Santander, nós temos o BBPO, são fundos bons, são fundos com boa rentabilidade, mas a atipicidade dos contratos deles distorceu o aluguel em favor do fundo e em desfavor do locatário. E isso vai ser corrigido. Para que eu não tenha um impacto tão grande para o cotista, eu não tenho outra saída. Eu tenho que, no mínimo, na minha visão, dobrar esses fundos. E o cotista precisa estar consciente disso. E a gestora também. E eu sei que as gestoras já estudam o que fazer para minimizar o impacto dessa situação. Que até então estão sendo beneficiados, porque a renda está boa. Né? Enquanto todos os outros fundos tiveram queda de aluguel, esses fundos continuam com a receita lá em cima. Só que uma hora o contrato vence, o contrato passa e o imóvel fica, né? Exatamente. E o investidor precisa saber disso. E aí foi isso que saiu nessa série. Porque o investidor ele tem que saber dos detalhes. Sabendo dos detalhes, ele investe conscientemente. Eu vou te dar uma ideia do que eu penso dos monoativos. Teve um fundo aqui no Brasil que tentou trazer essa concepção que existe nos Estados Unidos, que é o do single tenant. Não é que é um fundo de um imóvel e um ativo, mas tem muito ocupante que quer ter o imóvel inteiro para ele. Então existe um mercado de monoinquilinos. O que a TRX fez? 3 imóveis, cada imóvel é alugado para um único inquilino. Esse é o conceito de single tenant. Ele tinha 3 inquilinos diferentes, mas cada imóvel é ocupado por um único inquilino. Por quê? Porque aqueles inquilinos demandam imóveis, não de 30 andares, mas de 5, 6, 7 andares, e que eles querem ter o imóvel inteiro. Então existe uma possibilidade de voltar alguém a capitanear um fundo single tenant. Eu vou ter 30 imóveis, só que eu vou ter 5, 10 inquilinos. Porque os inquilinos gostam de ter monoativo, o prédio inteiro, então eu vou ter na minha carteira prédios com essa característica. E quando eu perder um inquilino, eu perdi 5, 6% do total dos inquilinos. Agora, ter um único imóvel, um único inquilino, é um risco desnecessário para quem deu o passo de chegar no mercado de fundo imobiliário. Né? Exatamente. Se você comparar um monoativo monoinquilino com um imóvel, eu prefiro o monoativo monoinquilino do que o imóvel. Mas já que você deu o passo de vir até a bolsa e investir em fundo imobiliário, para que se limitar a isso? Comparar com o que é pior? Compara com o que é melhor. Né? E monte uma carteira bem diversificada. Né? Bem diversificada e conhecendo os riscos. Né? Não se deixa, acho que o investidor ele não pode se deixar atrair só pelo yield elevado. Nós vimos muitos casos desses, infelizmente. Vamos continuar vendo. Vamos. Eu vou falar pela enésima vez, mas não vai ser a última. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil, nunca. Se você estiver ganhando dinheiro fácil, honestamente, comece a pensar nos próximos passos, porque isso não vai durar muito tempo. E se você estiver indo atrás de promessa de lucro fácil, saiba que não vai dar certo. Porque ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Exatamente, Arthur. E aí você tem, que eu sempre digo, liga o alerta. Isso aí. O yield está muito alto, liga o alerta. O yield está muito baixo, liga o alerta também. Porque nada é muito alto ou muito baixo que o mercado de quase 180 mil investidores não viu ainda. Pois é. Você tem que achar que você é muito bom para ter achado a pepita de ouro. Nós temos 180 mil investidores. E aí é o nosso papel realmente tentar auxiliar esse mercado com instrução, com informações. E realmente foi onde veio essa série especial. Ela continua ainda com alguns fundos. Eu tenho um cuidado muito grande, Arthur, porque eu tenho hoje um número bom de assinantes. Então eu tenho um cuidado muito grande, às vezes, no que falar, no como falar. Porque às vezes isso pode gerar um estresse no mercado desnecessário. E às vezes o objetivo não é dizer que vendam tudo. Não, tenha atenção para esse fundo na sua carteira. Se você está muito exposto a ele, sim, venda e equilibre a sua carteira. Né? Ou se você está querendo pôr ele na sua carteira e você já tem outros de riscos, de repente avalia se é realmente o caso. Né? Então eu tenho muito esse cuidado. E a questão, porque essa questão do mono-inquilino, às vezes o inquilino sai e outro inquilino entra, daí eu também tenho que avaliar a qualidade do imóvel e tudo mais. Quando tem um multi, que nós chamamos, né? Isso fica muito mais suavizado. Exato. Né? Então fica essa avaliação, porque é do investimento em imóveis. O nosso sonho é que muitos investidores de imóveis migrem para os fundos imobiliários. Né? E quem investe em imóveis sabe que é do dia a dia você ter aumento de vacância e redução de vacância. Exato. É do métier do negócio isso. Então você não pode... Desde que eu comecei a escrever, desde que eu tirei o meu registro lá do CNPI há 3 anos e meio, eu digo... Não é porque o inquilino saiu que você vai vender o imóvel barato na vida real. Por que você faz isso com o fundo imobiliário? Com os fundos imobiliários. Né? Então,
analise o ativo, veja essa qualidade. Agora, evidentemente, nós temos casos que são mais graves, que sai um inquilino, o imóvel já tem 70 anos, 80 anos, e aí você só tem aquele ativo e realmente você tem um problema na carteira. Enfim, o yield alto não é à toa, né? Retorno ajustado por risco. Exato. E comprar não é um erro em si, como você falou, se estiver bem planejado, né? Dentro de uma diversificação. Mas o que acontece é que a gente vai ficando com uma preguiça, vamos dizer assim, falar, putz, mas esse está rendendo tanto, eu sei que tem um risco, mas acho que não vai acontecer, vou aportar um pouco mais. E assim vai, daqui a pouco está desproporcional na sua carteira. Exato. E aí o risco acontece, ele não avisa antes. Não sai fato relevante dizendo, olha, daqui um mês vai dar um problema. Sai um fato relevante dizendo o problema aconteceu. Né? E aí já é tarde. Então é só ter um controle de exposição. Se você acha que é tão importante, se você gosta tanto de ter um monoativo na sua carteira, pedacinho pequeno dele. Né? Exatamente. É o caso que nós vimos agora recentemente no GR Louveira, né? Um excelente ativo, imóvel de excelente qualidade. Mas nós tínhamos uma concentração de um único inquilino lá e que anunciou a saída. E a cota nem sentiu tanto, porque o imóvel realmente é muito bom. Mas o investidor que estivesse muito exposto nele realmente teria um prejuízo. O que não está muito exposto, está ok. O imóvel é muito bom, o ativo é muito bom. Eu tenho a saída do inquilino, mas eu estava consciente dessa situação. Mas ainda assim, se você fosse um multi, né, ativos, você estaria melhor. Eu acredito que a evolução, eu acredito que falar que todos os gestores agora não vai existir lançamentos de monoativos. Posso ter multiativos, como você falou, com monoinquilinos em determinados prédios, mas ainda assim vai ser multi. Vai ser multi até para permitir que eu faça emissões. Porque eu tenho um fundo imobiliário que não pode crescer, o que você falou, ele vai ficar parado no tempo. Perfeito. Isso aí. Infelizmente o tempo já foi. Por mim essa conversa eu já ia tomando um outro rumo para falar de outros assuntos, mas já fica o convite para que você volte novamente. Parabéns, olha, Desmistificando o FI, Clube FI, Fala FI. Parabéns e que venham mais iniciativas. Eu que agradeço. Obrigadão. Muito obrigado. Para você, vote com tranquilidade no domingo, acorde na segunda-feira, toma um banho e vai trabalhar, porque o mundo não vai acabar, seja lá qual for o resultado das urnas, tá certo? Esse país é maior do que qualquer um do que esses dois candidatos ou esses dois partidos. Um ótimo final de semana, um grande abraço para você, até semana que vem.